Então, vamos dar continuidade aí nas nossas videoaulas, no nosso curso. E hoje a gente já vai colocar um pouco a mão na massa, vai entender como funciona na prática. Então, vamos lá. Todas as referências, tudo que eu vou passar aqui, eu aprendi 90 a 95% na documentação. Então, basicamente, eu vou pegar aquilo que eu tive de experiência já na prática e o que eu aprendi com a documentação e estar mostrando para vocês, porque eu já passei por essa curva de aprendizagem e os outros 5% foram algumas coisas que talvez a documentação não tenha me explicado muito bem, não tenha deixado tão explícito. Então eu acabei pesquisando, mas pesquisei basicamente no fórum do Quasar também, que todas as dúvidas que eu tenho, alguma pessoa já teve algum dia. Então a resolução, né, também já tem lá. Então bora lá. A gente entra aqui de novo na documentação do Quasar. Vamos em Documentation. A parte do guia aqui a gente já deu uma olhada na parte de como gerar uma build, alguns comandos do Quasar CLI e tudo mais. Então agora a gente vai em componentes e vai entender um pouco aí como é o funcionamento deles. Aqui na primeira parte ele tem aqui a introdução para iniciantes, né? Onde aqui, por exemplo, na documentação ele mostra que o Quasar utiliza o view, e no view, para quem já conhece, sabe que no trecho da tag template é onde a gente vai colocar todo o nosso HTML. No trecho da parte script, todo o nosso JavaScript, e no trecho da tag style, todo o nosso CSS. Ou seja, nós temos aí um componente completo onde independe de outras coisas para o funcionamento dele. Em vez de eu ficar importando o CSS de um lugar, importando o JavaScript de outro lugar e tendo meu HTML no mesmo arquivo, eu tenho todos os três no mesmo arquivo. Isso faz com que o componente seja mais isolado e não dependa de outras coisas para que tenha o seu funcionamento. Isso é uma das vantagens, um dos grandes benefícios que o Vue traz para a gente. Por isso que são Vue Components, como está na documentação. Na tag style, ele diz que também a gente tem a possibilidade de usar pré-processadores de CSS. Então a gente precisa fazer algumas instalações. Por exemplo, aqui ele está utilizando o estilos e tem uma sintaxe um pouco diferente do CSS, mas a gente vai estar usando o CSS mesmo, CSS3, sem a necessidade de ter um estudo avançado sobre algum outro pré-processador, né? A gente vai utilizar o CSS mesmo. Aqui ele diz como a gente utiliza diretivas, né, do Vue, e como a gente precisa importar, claro, essas diretivas. Aqui tem algumas diretivas utilizando o touch, o touch sweep, que eu acho que é o de do lado para o outro, tudo mais. Para a gente usar os componentes, ele diz aqui também que os componentes possuem o prefixo com que. Isso é uma boa prática que o próprio Vue.js nos dá, né? Que todo componente que a gente for criar reutilizável, de preferência a gente colocar um prefixo para que a gente não confunda com HTML. Por exemplo, quando se você criar um QBTN, então ele tem o prefixo Q, certo? E o BTN. Agora vamos dizer que você criou um componente chamado button sem o prefixo. Ele vai se confundir com a tag do HTML button, porque o HTML já possui a tag button. Então isso vai gerar um conflito. Então é sempre bom você criar um prefixo para que não se conflite com nenhuma tag que já exista no próprio HTML. Então aqui ele mostra como a gente tem na verdade, que todos os componentes possuem esse prefixo e como ele é chamado, como uma tag HTML normal. E na documentação vai estar toda a explicação de quais são as suas diretivas, quais são algumas, às vezes, classes que a gente pode estar usando do CSS e tudo mais. Para você utilizar um componente como esse, você precisa importá-lo no Quasar Config.
Isso a gente já falou na aula anterior e a gente vai ver agora na prática. A mesma coisa com os plugins, você precisa importá-lo para poder utilizá-lo. Vamos ver aqui. Para importar todos os componentes, né, você coloca o all em vez de passar um array com cada um deles. De preferência, a documentação nos explica para a gente colocar um por vez. Essa foi uma dúvida lá no meu canal, na última videoaula, que eu vou estar até respondendo agora. Vou estar mostrando para vocês aqui. Foi na última aula, 03. Que foi a dúvida aqui do Fábio Webner. Patrick, boa tarde. Essa parte da importação dos componentes, plugins, etc. Isso diminui o tamanho final do arquivo gerado também? A resposta é sim. Eu poderia fazer um teste agora para mostrar, mas aí a gente vai fugir do escopo da aula, né? Então, eu vou dar prosseguimento, mas eu vou te mostrar aqui que a documentação ela já nos diz para evitar utilizar o all. Por quê? Quando você cria o all, você está importando todos os componentes, mas você às vezes não vai utilizar todos os componentes, então você já vai ter ali uma espécie de lixo no seu código, na sua aplicação final, que não código desnecessário, você não vai utilizar. Então a gente pode fazer, numa videoaula separada, um teste gerando com alguns componentes e um teste utilizando, por exemplo, o all e ver como ele vai impactar no final, na aplicação final. Né? Podemos gerar o build do SPA, podemos gerar um build PWA, para a gente analisar como é que fica. Beleza? Algumas outras coisinhas aqui. Então vamos avançar. Aqui ele diz como você detectar uma plataforma, por exemplo. Se você quiser detectar se é uma plataforma mobile, ou é uma plataforma desktop, ou uma plataforma Electron, então, para você fazer algumas modificações dependendo da plataforma. Isso aqui é bem interessante. Por exemplo, aqui ele está mostrando atualmente o que eu estou utilizando. Eu estou utilizando o Chrome, né? E é uma versão desktop. Bacana. Utiliza o WebKit, por exemplo. A plataforma que eu estou utilizando é o Windows. Então ele consegue fazer essa detecção. Alguns eventos globais, como você cria. Então você utiliza o thisRoot on para criar um evento global, né? Onde toda a tua aplicação vai estar escutando. Aqui para a gente utilizar Prototype Injection também. Por exemplo, você pode verificar aqui se a plataforma for iOS e colocar um textinho. Aqui é o exemplo que ele mostra. Então aqui você pode utilizar por plataforma, se é Electron, se é Cordova, se precisa de Translate aqui com o i18n. Aqui ele explica como você faz a internacionalização, né, com o i18n. Isso a gente pode estar vendo mais para frente, mas eu já utilizei uma vez e funciona bem bacana com os componentes, né, traduzindo eles. Alguns componentes, por exemplo, de screen aqui, de tela, você pode estar utilizando para verificar o tamanho da tela. Se ela for de um jeito, ela faz uma coisa, se for de outro jeito, ela faz outra coisa. Meta plugins também, se você precisar, para colocar lá no título. É como se fosse as meta tags utilizadas no RID do próprio HTML, só que como a gente está utilizando uma SPA, a gente precisa fazer essa configuração dessa forma aqui. Então, vamos para a parte de estilo e algumas outras coisinhas aqui de CSS. Bem, a parte de paleta de cores do Quasar é muito rica. Ela possui não só as cores primárias, que a maior parte dos frameworks possui, mas possui uma variação de cada cor muito grande. Então isso foi uma das coisas que eu achei interessante também, onde eu não precisei ficar fazendo manipulação de CSS utilizando o Quasar. É muito pouco que eu preciso. Então aqui é um pouco das variações. Algumas cores ele já coloca dessa forma, né? Com um texto mesmo, a gente pode estar utilizando em vários componentes. Aqui ele dá um exemplo de como utilizar, e a gente vai estar vendo junto com os componentes isso.
aqui variáveis de estilo que a gente vai poder também estar utilizando. Os ícones que já vêm por padrão importados são do Material Icon. Então, se a gente olhar aqui, é a documentação. Até o momento vem me atendendo, não precisei utilizar outro, mas ele também tem suporte ao Font Awesome, ao Ionic Icons e vários outros, né, integrados. Então aqui tem uma variedade de ícones bem grande, a gente pode pesquisar aqui, por exemplo, Lock, VPN Lock, Screen Lock, Block, trouxe junto, cadeadinho aqui, ó, Lock. Então tem bastante variedade, vai nos atender também. A tipografia dele, né? Ele mostra aí o que seria essa tipografia. Por exemplo, se você utilizar a classe QDisplay4, seria como se fosse aqui o H1 do HTML. Se você usar o QDisplay3, seria o H2 e assim por diante. Além de algumas outras fontes diferentes, por exemplo, aqui ó, um texto como se fosse um bold meio mediano, um bold mesmo para valer de verdade. Que mais? Por exemplo, você pode utilizar essas citações aqui também. Então ele tem diversas classes também para tipografia, bem bacana. Se você precisar para o PWA utilizar uma cor diferente também, ele faz isso, né? E ele explica aqui como fazer para PWA ou utilizando também esse address barcolo, né? Ele identifica-se com um sitezinho e já altera. Se tiver na versão mobile, eu acho que só utilizando o Chrome funciona atualmente. Aqui no Material Ripples são algumas animações em CSS, né, que a gente vai poder estar utilizando também. Então vamos pular aqui para a parte do espaçamento. Essa parte ela é um pouquinho complexa de se entender no início, mas posteriormente vai se tornando até um facilitador, né? Essas variáveis aqui de estilo que ele utiliza, né? A sintaxe é um pouquinho estranha, mas a gente vai entender agora aqui utilizando esse exemplo aqui. Então eu vou abrir aqui a nossa aplicação novamente. Já estou dentro da pasta, então eu vou dar um code ponto aqui para abrir o nosso Visual Code, que aqui é o editor de texto que a gente vem utilizando. A gente vai estar acessando aqui a pasta src na Page Index, ok? Então eu vou rodar a aplicação aqui no modo de desenvolvimento, como a gente já viu, com azar dev, e aí ele vai buildar, né, de forma usando o hot reload. Então qualquer coisa que a gente estiver alterando automaticamente vai alterar na nossa aplicação. Então a gente vai estar fazendo um pequeno teste com essa parte de sintaxe aqui do espaçamento em CSS. Vamos ver aqui na build. Quase lá. Prontinho. Então a gente vai cair naquela página index, como a gente viu que temos um layout, né, que está envolvendo uma página aqui dentro. Então a gente vai tirar esse IMG aqui, a gente vai deixar comentado, se a gente quiser utilizar depois, e vai copiar, por exemplo, essa div que ele dá de exemplo bem aqui, para entender como funciona a parte de espaçamento. Então nós vamos criar uma div com esses 3 pontinhos aqui. Se a gente olhar, ele criou aqui no centro, certo? A gente vai tirar esse flex center daqui para que ele comece exatamente aqui no cantinho, certo? Então eu vou estar colocando aqui
um texto. Desculpa. Um texto. É o mesmo div, para a gente ter uma visualização melhor. Então está aqui o nosso texto. Aí além disso, o que eu vou colocar? Eu quero colocar uma borda aqui. Eu vou utilizar direto aqui o style, só para a gente testar, ou não. Vamos criar aqui uma classe, para a gente ser mais organizado. Eu vou chamar border black, por exemplo. E como a gente já tem aqui a tag style, a gente vai jogar aqui dentro a classe que a gente está criando, border black. E vai criar uma border de 1 pixel, solid black. Então vamos ver o resultado lá. Ele criou uma borda, ok? Então se a gente utilizar, ele está utilizando aqui, ó, um Q, PASM. O que isso aqui quer dizer? Se a gente olhar aqui na documentação, ele já nos dá categorizando cada trecho do código. Então, o que é o P? O P ele é um dos tipos que a gente vai estar utilizando de espaçamento. O P é para page e o M é para margem. Okay? O D vai ser a direção que a gente vai estar utilizando. Então, as direções podem ser o top da página, right à direita, bottom abaixo e left à esquerda. Além disso, a gente pode estar utilizando o all. O all seriam todos os lados, né? Cima, baixo e final, que é esse traço e essa parte aqui. Temos todas essas possibilidades e são tamanhos pré-definidos para a gente. Então, seria o extra small, o small, o medium, o large e o extra large. Então, vamos ver o que a gente colocou aqui no nosso código. Então, que page all SM é um tamanho pequeno, ou seja, ele colocou um page em todas as direções do tamanho pequeno. Porém, se a gente colocar aqui o tamanho LG, ele colocou de um tamanho grande o page que ele está utilizando. Se a gente colocar aqui, desculpa, estava com o código errado aqui, agora sim, PA está em todas as direções, com SM, se eu colocar LG, ele vai crescer ainda mais internamente. Então, internamente, o paging dele cresceu ainda mais. Se eu colocar o XL, que é o tamanho um pouco maior, ele vai crescer ainda mais. Então, ele está criando um paging dentro da nossa div. Ou seja, ele está criando espaçamento em todos os lados. Ok. Só que em vez de all, eu quero que seja só left. Então, eu utilizo PL, paging left. Então, ele criou um espaçamento apenas nesse trecho aqui. Tanto que se a gente tirar toda essa sintaxe aqui de espaçamento, ele volta para o início mesmo da tela. Então pode ver que ele ficou no limite. Então a gente vai colocar de novo Q, P, L para left, XL. Salvamos e aí ele vai arredar um pouco, fazer um espaçamento de page do lado esquerdo. Ok. Só que se em vez de page a gente utilizar o margem, o que ele vai fazer? O margem já vai ser do lado de fora da div. Ele não vai fazer mais internamente, porque o margem funciona dessa forma. Então, se eu quiser arredar algum componente à esquerda, ele fará isso. E se eu quiser combinar, quero que seja à esquerda e também à direita. Então, margem right, XL. Então, eu crio uma margem à esquerda, como mostra aqui, e uma margem à direita, como é mostrado bem aqui. Como ele é responsivo, isso daqui também acompanha o nosso exemplo. Só que além de uma margem à esquerda e uma margem à direita, eu quero que ele faça uma margem no topo. Então, QMT-XL, que é o tamanho extra large que a gente está utilizando. E aí ele dá uma margem no topo também. O que é bacana dessa sintaxe de espaçamento? É que em vez de você ficar colocando manualmente através de CSS esses espaçamentos, e aí numa página você vai lá e coloca, por exemplo, 10 pixels, ou 2rm, ou 2em, enfim. Em outra página você pode acabar colocando um outro valor. E isso faz com que não fique
padronizado a sua aplicação, né? Ela vai ficar diferente em alguns pontos, talvez até algumas vezes imperceptível, mas a vantagem de você utilizar essa sintaxe de espaçamento do próprio Quasar é de você conseguir padronizar os espaçamentos da sua aplicação, tanto na margem quanto no page, e tornar ela mais uma padronizada, né? Um pouco mais padronizada, e ter a facilidade de já utilizar sem ter que ficar implementando esse código. Vamos ver aqui também alguns outros tamanhos. A gente está usando XL, então em vez de XL eu vou estar utilizando agora aqui o SM, que o SM seria o small. Então SM, quando a gente volta aqui, ele coloca só um pouquinho de espaçamento. Isso eu gostei bastante, eu demorei um pouquinho para entender no início, eu achei estranho, não estava acostumado, mas depois veio a ser uma facilidade no meu desenvolvimento. Então a gente vai deixar aqui para o Flex CSS e alguns outros de posicionamento também, a parte de grid, para uma outra videoaula, beleza? Essa daí já foi uma introduçãozinha com código, bem simples, dá para a gente fazer. E no próximo vídeo aula a gente vai tentando aí já ver no sistema de grid como, por exemplo, no Bootstrap, a gente utilizando call, row é possível, e também utilizar Flex CSS, que vem sendo muito utilizado no Quasar. Beleza? Valeu, galera, até a próxima aula.